Meus amigos, bem-vindos a mais um Pipocando totalmente internado. Ronaldinho, só eu e você continuamos de quarentena, tá parecendo? Pois é, gente. E muita gente nos comentários fica assim, a época de fingir que tá de quarentena já passou, pode gravar junto. A gente não tá fingindo não, meus amigos, a gente tá aqui encafurnado. Mas eu me encontrei com o Bruno recentemente, depois de muitos meses sem vê-lo. E talvez a gente volte em breve aí com novidades, né, Bruno? Gente, falando de um momento de mudança, de renovação, se você acha que a gente mudou muito nos últimos tempos, espera só você ver aqui os filmes que foram reformulados do zero. Você que mudou a sua vida inteira nessa quarentena, tá bom? Doou seus filhos porque não aguentava eles aí gritando. Que fez o diabo, que mudou de casa, que mudou de vida, né, Bruno? Bom, galera, a Ascensão Skywalker deu o que falar aqui depois de decepcionar os fãs com uma história, segura, plots convencionais e muito fanservice. E tudo piorou quando vazaram detalhes importantes desse filme, né, que seria feito pelo diretor anterior, o Colin Trevorrow. Entre as surpresas tinha a galáxia dominada pela Primeira Ordem, um Kylo atormentado pelo fantasma do Luke, o beijo entre a Rey e o Poe e maior participação da Rose. Que merda, hein? Além do título que era Duel of the Fates, o passado da garota também seria diferente, com Kylo tendo assassinado os pais dela, além de revelar o seu verdadeiro nome, Rey Solana. Ei, Solana! Ei, Solana! Ei, Solana! Já no último rascunho, uma vilã inédita fazia parte dos Cavaleiros de Ren, Cavaleiros de Jedi, chegou o momento de popozuda, chamada Solani Ren. Lutava no final com a heroína e o Kylo também se redimia. Outra mudança interessante foi o tom do filme, que seria mais sombrio, a ponto de ter arte conceitual do Hux se suicidando com um sabre de luz. E inclusive marcava o fim do Sith e Jedi. What? You? We don't have much time. Mas, galera, a preocupação da Disney aí com a reação dos fãs aos Últimos Jedi, somada com a morte da Carrie Fisher, resultou num novo roteiro, já que antes a Leia conduziria a parte da história. E ainda alteraram até o filme do JJ, sendo que o ator Matt Smith foi contratado e nunca apareceu, e rolaram refilmagens, além da confirmação de última hora da volta do Palpatine. The Jedi are dead! Bom, se você tem interesse, galera, em saber sobre o conceito original, pode checar a animação feita por um grupo de fãs que mostra parte da história criada pelo Colin Trevorrow. Pô, mudou o filme inteiro mesmo, cara. Rey Solano. And Rey says, "Don't you mean Rey Palpatine?" And he says, "Well, that seems a little fan servicey, don't you think?" And Rey says, "Yeah, I guess you're right." Tropa de Elite chocou o público com o seu filme cheio de porradaria, tiro pra todo lado e o melhor de tudo, o Capitão Nascimento. O interessante, galera, é que a ideia era fazer um documentário baseado nos relatos da obra Elite da Tropa, mas o José Padilha, que é um ótimo documentarista, percebeu como seria difícil pros policiais toparem dar o seu depoimento, né? Iam ter que colocar eles com aquela vozinha da Globo, do Fantástico. Vou dar um depoimento, Quando eu subi o morro, eu vi um pequeno delinquente. Sim. Vocês estão muito mal informados, estão muito mal influenciados por jornalzinho e televisão. Foi aí então que ele decidiu fazer uma história de ficção baseada nesse mesmo livro, e ele teria como protagonista o Matias, soldado fiel ao BOPE. O policial começaria como um cara idealista, mas a pressão dentro do batalhão transformaria ele num sujeito violento, aquela coisa meio Breaking Bad. E só depois do primeiro corte, os produtores perceberam a força do Capitão Nascimento, já que o filme ficava muito mais interessante depois que ele aparecia. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. O editor do filme, Daniel Rezende, que já veio aqui na produtora, chegou a comentar como o Wagner Moura roubava todas as cenas e era impossível não perceber o carisma do ator. Inclusive falam, né, que foi o Daniel Rezende meio que salvou esse primeiro Tropa de Elite, porque ele sugeriu um corte visto pelo olhar do Wagner Moura, né, do Capitão Nascimento, que transformava o filme inteiro. Então, ninguém nunca comprovou isso, mas é o que dizem por aí nos bastidores. É o que dizem as más línguas. Tu tá fazendo uma acusação muito séria, hein? No começo até tentaram apenas mudar a narração pra ele, pra narração
animação ser dita pelo Capitão Nascimento, mas eles perceberam que aquilo não era suficiente. Foi aí que o Padilha meteu o louco e transformou o líder do batalhão em protagonista através da montagem, criando um ícone do cinema nacional nesse processo. O legal, cara, do cinema, eu falo isso, é que as coisas mudam e elas estão abertas a mudar. O roteirista, ele escreve algo, mas muitas vezes o resultado final, né, que o diretor chega lá no processo de edição, ele é bastante diferente do que o roteiro propõe muitas vezes, porque o diretor, ele tem essa responsabilidade de salvar o filme se necessário, se ele não caminhar bem, se ele não estiver indo por um lado legal, se ele tiver uma barrigada, se ele estiver derrapando, essas coisas que ninguém sabe o que é, mas todo mundo adora falar, sabe? Se a linha narrativa se estende muito. E o pior é que hoje em dia, com CG e coisa assim, na hora da edição ainda tem como você usar mais, tipo assim, colocar cenas extras, Não, tem como tem como fazer você o derrubar a diabo. gravação e fazer todo mundo em computação gráfica. Tem como você derrubar a gravação e fazer todo mundo em computação gráfica. A Disney é conhecida por fazer grandes mudanças nas histórias dos seus filmes ainda na pré-produção, e não foi diferente com Frozen. Originalmente o título era Rainha de Gelo e seria baseado no conto do autor Hans Christian Andersen, sendo um projeto que a Disney queria fazer desde a década de 40. E foi só em 2011, depois de várias tentativas, que a produção realmente começou, mas com diferenças consideráveis nesse resultado final. É sério mesmo? A personagem da Elsa, por exemplo, galera, era a vilã do filme, tinha pele e cabelos azuis e vivia reclusa num castelo de gelo. Já a Anna seria a protagonista da animação e iria atrás da Let It Go, implorando misericórdia pelo vilarejo. Isso porque, Rolandinho, a rainha, ela teria sido abandonada no altar, em vez de superar isso, ela resolveu congelar o coração pra nunca mais sentir o mesmo, jurando vingança a Arendelle. E conforme as mudanças aconteciam, os diretores começaram a perceber que eles não poderiam chamar mais a Elsa de vilã e que era muito fácil você ter compaixão por ela. Traga de volta o verão, por favor. Não entende? Eu não quero! E foi só durante a criação de Let It Go, Let It Go, vou tomar multa aqui, que tudo mudou definitivamente e eles refizeram todo o primeiro ato, além de transformarem as duas em irmãs. No caso, como era uma animação, não precisaram pagar almoço nem transporte. Só dos animadores. Muito pouco. São 8 animadores pra fazer um personagem, é muito mais almoço, galera. Esse cara é louco! A mudança agradou tanto a produção que eles decidiram fazer uma reunião com as funcionárias e as suas irmãs para poder criar uma relação forte e real entre as duas. O resultado foi um dos filmes mais importantes da nova era da Disney, que arrecadou milhões ao redor do mundo e trouxe uma nova princesa pro pódio da empresa. Que legal! O frio não vai mesmo me incomodar. Pretty woman walking down the streets. Uma Linda Mulher é aquele romance água com açúcar que toda mãe ama. A minha me fez assistir umas 20 vezes, mas por muito pouco não ganhou uma versão mais sombria, digamos assim. Apesar da história ser cativante e engraçada, os planos originais estavam longe do resultado final, que mostra o amor entre uma garota de programa e um ricaço. Inicialmente, era pra produção ser muito mais pesada e retratar a dura realidade da prostituição e o vício em drogas. Isso porque a personagem seria viciada em cocaína, porém concordaria em não cheirar mais, como um dos termos do acordo com o protagonista. Caramba, pesado, hein? Cocainum. E o título do filme também era diferente e deveria se chamar $3.000, em referência ao valor cobrado pelo programa. No final, a Vivian seria jogada pra fora do carro e partiria ao lado da colega no ônibus pra ter um dia de princesa na Disney com o dinheiro que conseguiu do trabalho. Eu acho que esse final aí não é tão legal. Caramba, pesado, né? Pesadaço. A decisão de ter o final feliz foi da produtora, que queria um conto de fadas moderno e viu o potencial da dupla pra criar uma história mais cativante. Mas caso você quiser dar uma espiadinha no que poderia ter sido, o DVD inclui cenas extras gravadas antes da mudança, mostrando o tom antigo do filme. O Woody Allen é conhecido por refilmagens polêmicas, já que ele chegou a demitir atores famosos e refazer filmes inteirinhos por não ter gostado do resultado final. Em uma das obras mais populares dele, que é Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, não foi diferente e o diretor viu ali a oportunidade perfeita para um clássico. Na ideia original, o filme se chamaria anedonia, que é um termo usado na psiquiatria para explicar a incapacidade da pessoa de sentir felicidade, e a história seria mais existencialista, digamos assim. Já o protagonista, vivido pelo Woody, era um cara maluco e filosófico que fantasiava sobre o Éden e a Alemanha nazista, enquanto a Annie apareceria por pouco mais de
um terço da história. Oh, well now we're finally getting to a subject you know something about. Isso fora a investigação por trás de um assassinato. Mas essa ideia aí, ela foi descartada e ela foi usada mais tarde em Um Misterioso Assassino em Manhattan. Foi só depois de assistir a primeira versão que os criadores perceberam o erro e decidiram mudar o foco para a tensão matrimonial entre o casal. Isso sem contar as mudanças do Woody durante as gravações, que saía do roteiro e inventava novidades, como por exemplo a casa da infância do Alvy ser embaixo de uma montanha-russa. I have a hyperactive imagination. My mind tends to jump around a little and I have some trouble between fantasy and reality. E no final a história entrou pra lista dos 101 roteiros mais engraçados de todos os tempos, ultrapassando filmes como Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu e Tootsie. What a pisser. O Bom Dinossauro é a prova de que uma mudança nem sempre é pra melhor, sendo aí uma das piores bilheterias da Pixar. Lá no começo o filme ele prometia apresentar um universo épico, cheio de dinossauros e trabalhar nos estereótipos que criamos sobre as criaturas serem assassinos brutais, os dinossauros serem monstros assassinos. Na verdade, o que o filme mostrou foram dinossauros mal desenhados, eu achei. Que coisa horrorosa! A ideia era mostrar uma sociedade governada pelos animais, que seriam humanizados e enfrentariam dificuldades sociais e também filosóficas, como o que faz um dinossauro ser bom. E apesar do Arlo ainda se sentir fora da caixinha socialmente, a força antagonista do filme deixou de ser a sociedade para se tornar a natureza. Outra mudança foi o tamanho do protagonista, que segundo informações, lá no evento D23, era uma criatura gigante e fazia um garotinho parecer uma abelhinha de tão pequeno. Mas eles decidiram seguir um outro caminho, já que seria muito difícil fazer o público se apegar à amizade de dois caso o humano fosse insignificante, né? Como é que abraça um dinossauro desse tamanho? Você tira a mão de mim, meu irmão. As coisas pioraram quando o diretor Bob Peterson foi afastado e aí a Disney ainda fechou alguns estúdios, resultando na perda de animadores, que dá pra ver durante o filme. Foi só depois de outro diretor assumir em definitivo que as novas ideias vieram à realidade e o filme foi pra frente, sendo lançado em 2015. Gente, a gente viu aqui mudanças pro bem, mudanças pro mal. O importante é a gente mudar e, entendeu? E ser feliz. Essa é a minha opinião. É verdade. Mude se for pra você ser feliz. Não, eu não sei se isso é o certo também. Eu falei qualquer groselha aqui, gente. Não sigam os meus conselhos. Eu estou aqui apenas para te falar os 7 itens dessa lista maravilhosa. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Um beijo pra vocês, meu Brasil. Tchau. Ative o sininho sinistro. Seja lá o que é isso.